Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 81. Depois de algum tempo. Espera aí. Você está dizendo que são todos demônios? Tendo que Zara parecia completamente atordoado. Depois de ouvir a explicação detalhada de Arata, ela se sentiu ainda mais confusa. Isso tinha que ser uma piada, certo? Yuko. No momento em que Arata falou, Kano e Yuko obedientemente revelou suas asas. Os olhos de Kizara se arregalaram em choque. Ah, assas. Ela gaguejou, dando um passo para trás. Isso foi real? Talvez ela fosse apenas uma criança amaldiçoada? Não, isso não fez sentido. Yuko tinha claramente mais de 15 anos e, além disso, ela não tinha olhos vermelhos. Kizara respirou fundo várias vezes, forçando-se a se acalmar. Tudo bem, vamos supor que vocês realmente sejam demônios. Ela estreitou os olhos para Arata. Então qual é o seu objetivo? Ela sentia que esses demônios tinham algum tipo de intenção oculta. Afinal, os demônios não eram exatamente conhecidos por serem seres de bom coração. Ela olhou para Arata com uma expressão séria. Arata parou por um momento antes de responder, salvando as crianças amaldiçoadas. Salvando as crianças amaldiçoadas? Kizara piscou, confusa. Isso não parece algo que um demônio faria. Mas antes que ela pudesse processar isso, e eliminando a humanidade ao longo do caminho. O corpo inteiro de Kizara ficou tenso e suas pupilas diminuíram. Eu sabia. Ele é mesmo um demônio. Seu objetivo era destruir a humanidade. Espere. De repente, a expressão de Kizara mudou quando ela percebeu algo. Ela perguntou urgentemente, se você está destruindo a humanidade, então isso inclui tendo Kikunojo, certo? Arata lançou-lhe um olhar vazio. Não é óbvio. Por que ele destruiria a humanidade e deixaria Kikunojo vivo? Mas o fato de que essa foi sua primeira preocupação depois de ouvir destruir a humanidade foi interessante. O rosto de Kizara se iluminou de entusiasmo. Então eu entro. Destruir a humanidade? É exatamente isso que um demônio deveria estar fazendo. Afinal, eles são chamados de demônios por um motivo. Claro, o importante para Kizara era que a família Tendo estivesse incluída naquela destruição. Se ela pudesse se vingar, quem se importaria se a humanidade fosse exterminada? O que a vida dos humanos tinha a ver com ela? Além disso, de acordo com Arata, quando ela se juntasse à sua família, ela também seria um demônio. Isso significava que ela nem seria mais humana. E honestamente, a humanidade merecia ser destruída. Um sorriso torto surgiu no rosto de Kizara enquanto ela agarrava as mãos de Arata com força. Vamos lá. Me transforme num demônio logo. Os demônios são os melhores. Yuko flutuou silenciosamente para trás ao ver a transformação sombria de Kizara. Ela murmurou baixinho. Saeko, acho que encontramos alguém como você. Buzujima Saeko. Ela inclinou a cabeça. Mas eu sou bem gentil, não sou? Yuko. Arata olhou para Kizara, que estava completamente consumida por sua obsessão por vingança. Ela estava disposta a se tornar um demônio se isso significasse derrotar seus inimigos. Uma mulher disposta a fazer qualquer coisa, não importa quão cruel seja. Ele gostou disso. Então está bem. Tire a roupa. A expressão distorcida de Kizara congelou. A única frase a tirou instantaneamente de seus pensamentos sombrios. Ela olhou para ele com desconfiança. Você é realmente um demônio sensato? O que striptease tem a ver com entrar para uma família? Arata explicou casualmente o ritual de reencarnação e o sistema de bênçãos. Kizara hesitou e então murmurou baixinho. Se você está mexendo comigo, você está morta. Apesar de tudo, uma parte dela ainda duvidava que Arata fosse realmente um demônio. Mas sua sede de vingança turvou seu julgamento. Enquanto houvesse a menor chance, ela tinha que aproveitá-la. Dor, destruição, até mesmo o fim da própria humanidade, nada disso importava. Contanto que ela pudesse se vingar, ela estava disposta a dar tudo a um demônio. Com a decisão tomada, Kizara respirou fundo. Ela lentamente tirou seu uniforme da academia de garotas Miwa. Mesmo que ela estivesse mentalmente preparada, quando ela ficou exposta na frente de Arata, seu rosto ficou vermelho. Por instinto, ela cobriu o peito com força. Inversão de marcha. Respirando fundo, Kizara virou as costas para Arata, revelando sua pele lisa e nua. Um momento depois, ela sentiu algo pressionando sua espinha. Era a peça maligna. Seu corpo tremeu levemente enquanto ela se preparava. De repente, uma onda de calor inundou seu corpo. A energia fluía por suas veias, remodelando o ar rapidamente de dentro para fora. Naquele momento, ela entendeu. Então os demônios realmente existiram. E esse poder era real. Kizara não conseguiu reprimir o gemido que escapou de seus lábios. De repente, seu corpo ficou leve. Os anos de dor e doença que ela suportou desapareceram em um instante. Asas e uma cauda brotaram de suas costas, a prova inegável de sua transformação. Naquele momento, Kizara se sentiu melhor do que nunca em sua vida. O nascimento de um demônio especial. Com esse poder, se vingar seria fácil. Jin. Você obteve o membro da família, Tendo Kizara. Jin. Seu membro da família, Tendo Kizara, reencarnou como um demônio especial. Jin. Você obteve uma nova habilidade? Uma tela de status brilhante apareceu nas costas de Kizara. Arata desviou o olhar para examiná-lo. Tendo Kizara? Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Estilo de espada Tendo, estado Azura, e demônio vingativo. Estilo de espada Tendo. Estilo de desenho de espada Tendo.
Crescimento de força aprimorado. Crescimento de agilidade aprimorado. Estado Azura. Ativar isso concede o estado Azura aprimorando todos os atributos. E demônio vingativo. Marca de vingança. Marca um alvo como inimigo, colocando na facção ódio. Rainha da vingança. Causa dano extra aos inimigos marcados. O dano aumenta quanto maior o valor de ódio. Devilização. Forma final. Renascimento pecaminoso. Arata ficou surpreso. Este foi o registro de status mais longo que ele já viu de um membro reencarnado da família. Direto para o demônio de classe média? Kizara, você tem um potencial enorme. Os olhos de Kizara brilharam. Ah? Você está dizendo que eu sou forte? Muito forte. Arata assentiu sem hesitar. Bastava olhar para sua lista de habilidades para perceber o quão poderosa ela era. Entre sua família atual, até mesmo o membro mais talentoso, Saeko, começou como um demônio de classe baixa. Mas Kizara, ela foi direto para a classe média. Só isso já provava o quão terrivelmente capaz ela era. Arata copiou suas informações de status para registro. Enquanto isso, Kizara terminou de se vestir e deu uma olhada em suas novas estatísticas. Ao ver seu próprio registro de bênçãos, ela sentiu satisfeita. Mas quando seus olhos pousaram em demônio vingativo, eles praticamente brilharam como lâmpadas. Essa habilidade, isso foi literalmente feito para mim. Ela vivia por vingança. Uma habilidade que aumentava seu poder contra seus inimigos? Absolutamente perfeito. Um brilho escuro brilhou em seus olhos. Os dedos dela agarraram os ombros de Arata firmemente, quase com força demais. Arata-sama, quando começaremos o plano de destruição da humanidade? Ela estava louca para cortar tendo Kikunojo e o resto daquela família podre em pedaços. Capítulo 82. Sem pressa. A maior prioridade da família é salvar as crianças amaldiçoadas. Destruir a humanidade é apenas um bônus adicional. Arata deu um tapinha na cabeça de Tendo Kizara, trazendo-a de volta à razão, saindo de seu estado sombrio. Ela deveria estar assim por causa do seu estado Azura. Arata olhou para seu painel de habilidades e notou algumas novas adições. Talvez eu devesse testá-los algum dia? É Marca da Vingança e Rainha da Vingança foram bem interessantes. Esse maldito sistema não mudou para Rei da Vingança para mim. Tanto faz, ninguém consegue ver o painel do sistema de qualquer maneira. Kizara, sentindo o calor da mão dele em sua cabeça, gradualmente recuperou a compostura. Sem pressa? Bem, se Arata disse sem pressa, então não havia pressa. Ela entendia muito bem o seu lugar. O título de mestre na família não era só para enfeitar. Além disso, com o poder que Arata lhe havia concedido, era mais do que suficiente para sua vingança. Ela só precisava aguentar mais um pouco. Tendo Kizara respirou fundo. Ah, foi porque eu me tornei um demônio? Na verdade, é bem agradável. Aquela raiva insana com a qual ela costumava lutar, parecia que ela podia controlá-la agora. Os sussurros constantes e enlouquecedores em sua cabeça haviam desaparecido. Foi tranquilo. Ela se virou para olhar para Arata, uma emoção estranha passando por seus olhos. Seria porque ela havia se tornado membro da família dele? Foi por isso que de repente pareceu tão fácil? Preciso recompensá-lo. A atitude de Tendo Kizara tornou-se firme, sua expressão de completa determinação. Ela estava pronta para sangrar e suar pela família. Arata, tem algo que eu possa fazer? Seu estado atual era incrivelmente bom. Chega de sofrimento mental. Até seu alvo de vingança agora estava ao seu alcance. Isso foi o momento mais relaxado em que ela já se sentiu. Tudo porque ela se tornou parte da família de Arata. Mas, ela não podia simplesmente aceitar isso sem fazer nada em troca. Por favor, me dê ordens. Arata não era do tipo que se segurava quando se tratava de sua família. Se ela fizesse parte da equipe dele, ela seria útil. E felizmente, o status de Tendo Kizara como presidente da corporação civil Tendo foi extremamente útil. Ele já tinha um plano em mente. As crianças amaldiçoadas na área exterior. Era apenas uma questão de tempo até que todas fossem acolhidas. Agora, era a hora de focar naqueles que estavam dentro das outras áreas. Arata virou-se para Kizara. Primeiro, faça com que Saeko e os outros se registrem como oficiais civis através da sua empresa. Seria muito mais fácil se locomover com documentos oficiais da polícia. Quem sabe? Eles podem até conseguir capturar algumas crianças amaldiçoadas que estão sendo treinadas pelo governo ou pelo ISO. Quanto a passar por Seitenshi, a pálpebra de Arata se contraiu. Quando ele assistiu ao anime, ele não pensou muito sobre isso. Pelo menos na superfície, ela tinha alguma presença. Mas na realidade, ela era uma governante inútil. A única contribuição real que ela poderia dar a Arata era dar-lhe este abrigo. E isso foi provavelmente o melhor que ela conseguiu fazer. Depois de dar a Kizara um resumo dos membros de sua família e sua missão atual, Saeko, me traga um telefone. Arata entregou a Kizara um telefone especial que poderia se conectar à rede do mundo principal. E assim, do nada, ela foi adicionada ao chat do grupo. Jin, atendo louco, entrou no chat. Tendo Kizara olhou fixamente para o nome do grupo, seu rosto esquentando um pouco. Mas ela fingiu não notar e rapidamente examinou a lista de membros. Então ela viu o nome Seitenshi. Os olhos dela ficaram vazios por um segundo. Então ela se virou para olhar para Arata, completamente estupefata. Seitenshi-sama, é realmente seu servo. Arata deu de ombros. Eu te disse. Você simplesmente não acreditou em mim. Tendo Kizara abriu a boca, mas pela primeira vez ela não tinha ideia do que dizer. O mais alto governante de Tóquio, na verdade, era servo de outra pessoa. Quem diabos acreditaria em algo assim? Seitenshi-sama traiu a humanidade antes de mim? O cérebro de Tendo Kizara explodiu de pura descrença. Isso foi ainda mais chocante para ela do que conhecer um demônio. A propósito, Arata acrescentou casualmente, ela é a primeira pessoa do seu mundo que eu reencarnei como um demônio. Ah, e foi ela quem me chamou aqui em primeiro lugar. Tendo Kizara. O quê?
E grupo de bate-papo da família Arata? Atendo louco, @Seitenshi, então foi você quem trouxe um demônio a este mundo? E Seitenshi, alguns dias depois. E grupo de bate-papo da família Arata? Kazumigaoka Utaha, @Homem Sigma, a irmã mais velha de Yukinoshita Yukino está procurando por você. E a garota que vê, nomes podem ser mudados? Kazumigaoka Utaha sim. Mundo principal, Academia Shushin, clube de pesquisa sobrenatural. Kazumigaoka Utaha estreitou os olhos levemente enquanto estudava a mulher madura à sua frente. Essa mulher, ela definitivamente estava aqui por causa de Yukinoshita Yukino. E então, o que o presidente do seu clube disse? Yukinoshita Aruno sorriu educadamente. Ela correu para lá assim que encontrou um tempo livre, apenas para descobrir que o presidente do clube nem estava lá. Ele estava lidando com um caso sobrenatural? Sua curiosidade foi aguçada. Jin, a Homem Sigma, ocupado. Utaha guardou o telefone e sorriu. Desculpe, o presidente do nosso clube está ocupado, salvando lolis. A expressão de Aruno se contraiu. Salvando lolis? Alguma criança se envolveu em um incidente sobrenatural? Desde que aprendeu sobre o sobrenatural, ela não conseguia deixar de conectar tudo a isso. Respirando fundo, ela sorriu novamente. Talvez eu possa ajudar? Gostaria de conversar enquanto tomamos um café? O sorriso de Utaha permaneceu inalterado. Que coincidência. Eu também tenho que ir salvar as lolis. O sorriso de Aruno congelou. De novo, com as lolis. Ela estava apenas inventando desculpas para se livrar dela? Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Utaha a ignorou completamente e empurrou a porta do clube. Seu grimório demoníaco seria útil em breve. Ela não podia perder tempo com conversa fiada e atrasar os planos de seu mestre. Mundo Black Bullet. Arata desligou o telefone. Yukino, Aruno, sei lá. Ele não tinha tempo para lidar com eles agora. De qualquer forma, não era nada urgente. Nos últimos dias, seus recém-reencarnados crianças amaldiçoadas pelo demônio estavam reunindo informações. E os resultados foram surpreendentes. 4.365 crianças amaldiçoadas em apenas um distrito. E havia dezenas desses distritos somente na área de Tóquio. Se esse padrão se mantivesse, isso significava que havia cerca de 200.000 crianças amaldiçoadas somente em Tóquio. Além de Tóquio, ainda havia outras 4 regiões principais no Japão: Sapporo, Sendai, Osaka e Akata. Estimando aproximadamente, isso significa que o Japão tinha mais de 1 milhão de lolis. Mundialmente, Arata balançou a cabeça. Não faz sentido pensar tão à frente ainda. Por enquanto, ele precisava reunir todas as crianças amaldiçoadas em Tóquio primeiro. Com 200.000 deles, ele deve conseguir aumentar significativamente seu poder. Quando sua força aumentasse, expandir para outras áreas seria muito mais fácil. Dentro do abrigo, um flash de luz branca brilhante iluminou a área. Kazumigaoka Utaha atravessou o portão dimensional. Seus olhos brilharam enquanto ela olhava para os lábios de Arata. Quase instintivamente, ela lambeu os próprios lábios. Então seu rosto corou levemente. Mestre, estou pronto. Capítulo 83. Usando o grimório demoníaco, eles acabaram de teletransportar outro grupo de crianças amaldiçoadas. Utaha soltou um pequeno suspiro, ligeiramente ofegante. Ela olhou para Arata com olhos sensuais. Mestre, reposição mágica. Arata não hesitou em recompensá-la. Honestamente, ele poderia ter teletransportado todas as 4.000 crianças amaldiçoadas sozinho. No entanto, considerando quão espalhadas elas estavam, levaria consideravelmente mais tempo. Ao se separarem, ele e Utaha melhoraram a eficiência. Sempre que Utaha estava quase esgotada, ela fazia uma pausa no abrigo e esperava Arata repor sua magia. Depois de repetir o processo várias vezes, Utaha começou a sentir a pressão. Não fisicamente, nem mesmo em termos de magia, mas mentalmente. Ela estava exausta. Arata percebeu isso, é claro. Depois de restaurar a magia dela, ele falou: tudo bem, Utaha. Deixa o resto comigo. Demoraria um pouco mais, mas não seria grande coisa. Não. Utaha balançou a cabeça com firmeza. Eu ainda consigo continuar. Arata franziu a testa levemente. Não preciso que você se esforce demais. Ele nunca quis que sua família sofresse. Mesmo assim, Utaha balançou a cabeça novamente. Eu realmente posso. É só que... Ela hesitou, apertando os lábios como se estivesse lutando contra alguma coisa. Arata franziu a testa, sem saber o que estava tentando dizer. Por fim, Utaha mordeu o lábio inferior, inclinou-se sobre o peito dele e levantou o queixo. Uma respiração suave e anevoada escapou de seus lábios. Mestre, você pode aumentar a dosagem? Aumentar a dosagem? Arata estreitou os olhos para ela. Foi quando ele percebeu que seu pescoço normalmente pálido e elegante estava vermelho. Ufa! Utaha se afastou um pouco, seus olhos vermelhos brilhando com uma névoa delicada. Com uma nova injeção de energia, seu espírito foi completamente revitalizado. Arata a observou com incerteza. Não deveria ter nenhum efeito na restauração da fadiga mental, mas... Arata olhou para o estado energizado de Utaha e suspirou balançando a cabeça. Ótimo! Se funciona, funciona. Além disso, havia muitos fluidos corporais com um efeito mais potente que sua saliva. Se chegasse a hora, ele poderia simplesmente dar a ela uma dose mais forte. Ele pode até usar o modo leite para ela. Ela provavelmente ficaria emocionada. Eles trabalharam até tarde da noite. Finalmente, o teletransporte de todas as 4.000 crianças amaldiçoadas foi concluído. Utaha enxugou o suor da testa e finalmente soltou um suspiro de alívio. Então, pressionando os dedos contra a têmpora, ela estremeceu. Sua dor de cabeça era terrível. Como esperado, ela se esforçou demais. Ainda assim, quando viu o sorriso satisfeito de Arata, ela não pôde deixar de sorrir de volta. Valeu a pena. Arata elogiou, graças a você, Utaha. Senão, eu poderia ter ficado aqui até o amanhecer. Utaha balançou a cabeça, forçando um sorriso fraco. Sim, ela definitivamente exagerou.
Ela precisa de uma injeção de energia de alta qualidade. Vendo sua condição, Arata pensou por um momento antes de falar. Vou te dar uma recompensa esta noite. Uma recompensa? Os olhos de Utaha brilharam instantaneamente. A dor de cabeça dela? Passou. Seu cansaço? Inexistente. Seus olhos praticamente brilharam como estrelas quando ela perguntou ansiosamente. Quer alguma recompensa? Arata lançou-lhe um olhar estranho. Porque pareceu que ela se recuperou completamente com uma única frase. Ele assentiu, curioso sobre o que ela tinha em mente. Claro, ele estaria dando a ela uma injeção de energia de qualquer maneira, mas se ela quisesse algo específico, ele não seria mesquinho. Ao ouvir sua resposta, o rosto de Utaha imediatamente ficou vermelho escuro. Ela hesitou por um momento, depois respirou fundo. Mestre, esta noite, você pode descansar em nossa casa? Os cílios dela tremeram levemente e ela evitou o olhar dele. Nossa casa? Arata fez uma pausa e pensou por um momento. Ele tinha várias casas. A qual delas ela estava se referindo? É aquele ali. A voz de Utaha era quase um sussurro. Só. Aquele que pertence somente a nós dois. Arata piscou e então olhou para ela estranhamente. Aquela não era sua casa pessoal? Aquele que ele construiu meticulosamente do zero? Claro, era um pouco pequeno comparado às suas outras residências, mas tinha valor sentimental. E no entanto, com apenas uma frase, Utaha de alguma forma reivindicou metade disso para si. Essa pequena atrevida. Ainda assim, Arata não era do tipo que ficava alheio. Ele assentiu e concordou sem hesitar. É melhor ver que tipo de esquema Utaha estava tramando dessa vez. Ao vê-lo concordar, o rosto de Utaha se iluminou de alegria. Então, quase imediatamente ela começou a entrar em pânico. Então, eu vou voltar primeiro. Ela saiu correndo do mundo Black Bullet. Aquela roupa de coelhinha que ela comprou outro dia. Tinha que ser aproveitada. Observando-o a recuar, aturdida, Buzujima Saeko riu baixinho. O mestre tem algumas mulheres agora. Se não lutarmos por oportunidades, não teremos nenhuma. Ela distraidamente tocou a parte inferior do abdômen. Talvez fosse a hora de dar à luz o filho diabólico do mestre. Enquanto isso, de volta ao abrigo. Mais de 4.000 crianças amaldiçoadas estavam reunidas no espaço. O nervosismo era evidente em seus rostos, seus olhos cheios de incerteza e medo. Entretanto, com as lolis demoníacas confortando-os, eles conseguiram manter a calma. Por enquanto, eles simplesmente permaneceram em silêncio, esperando por novos preparativos. Que visão! Tendo Kizara, outro membro da família de Arata, veio ver a situação com seus próprios olhos. Ao ver o grande número de crianças, ela não pôde deixar de soltar um suspiro de admiração. Arata, por outro lado, sentiu uma dor de cabeça chegando. Na época, ele estava focado apenas em salvar as crianças amaldiçoadas, mas agora que a realidade da situação estava se estabelecendo, reuni-los foi apenas o primeiro passo. Os verdadeiros desafios estavam por vir, convertê-los em membros da família, fornecer moradia, alimentação, roupas, educação. E imediatamente, onde diabos ele iria colocar tudo isso? O abrigo era pequeno demais para isso. Saeko, Arata gritou. Amanhã, vá ao mundo apocalipse, High School of the Dead, e veja se há um lugar grande o suficiente para abrigar dezenas de milhares de pessoas. Depois, limpe-o. Sim, mestre, respondeu Saeko sem hesitar. Arata pensou profundamente. Um espaço para dezenas de milhares deve ser suficiente por enquanto. Além disso, zumbis não representavam uma grande ameaça, especialmente para as lolis que haviam reencarnado como demônios. A segurança delas não seria um problema. Por enquanto, porém, não havia necessidade de apressar as coisas. Eles começariam o processo de reencarnação amanhã. Depois de um dia exaustivo, tanto física quanto mentalmente, todos precisavam de descanso. As crianças amaldiçoadas, em particular, passaram por uma montanha-russa de emoções, medo, ansiedade, incerteza. Isso as esgotou. Sem contar que já era tarde. A maioria das crianças já estava com dificuldade para manter os olhos abertos. Eles poderiam lidar com todo o resto amanhã. Mundo principal. Arata voltou para casa. Então, sem hesitar, ele empurrou a porta do quarto de Utaha. Capítulo 84. Arata? Ele saiu silenciosamente do quarto, checou 2 vezes a placa da porta e confirmou. Aquele era de fato o quarto de Utaha. Arata voltou seu olhar para a cama, onde um par de pernas sedosas, calçadas com meias pretas, estendia-se diante dele. Seus olhos se voltaram para cima. Os quadris de Utaha estavam ligeiramente erguidos e atrás, um rabinho branco, pequeno e fofo se mexia levemente, como de um coelho. Utaha soltou sua cauda de demônio desagradável e a combinou com o costume do coelho para fazer a incrível nova cauda de coelho. A expressão de Arata ficou um pouco complicada. Como se sentisse seu olhar, o traseiro empinado de Utaha deu um pequeno estremecimento involuntário. Ufa! Arata soltou um suspiro e, sem hesitar, fechou a porta atrás de si. Se ela estava sendo tão atenciosa, não havia motivo para recusar. Bate. Ele não conseguiu se conter. Sua mão desceu com força. Um som agudo e claro ecoou pela sala. Utaha enterrou o rosto no travesseiro, abafando um gemido baixo. O rosto dela estava queimando. Arata deu um sorriso irônico. Utaha, você está pronto para sua recompensa? Utaha levantou a cabeça levemente, respirando com dificuldade. Seus olhos atordoados brilharam enquanto ela murmurava. Mestre, hoje sou sua. Arata parou por um segundo e depois riu. Utaha, prepare-se para sua evolução gloriosa. Arata escolheu ativar sua cura demoníaca, modo leite. Injeção de energia ativada. Dosagem, aumentada.
Finalmente, após múltiplas doses, Utaha estava exausto e derrotado. Na manhã seguinte, os olhos de Utaha se abriram de repente e seu rosto ficou vermelho. Mestre, minha cauda. Arata beliscou delicadamente a ponta do rabo dela. Uma sacudida forte percorreu todo o seu corpo. Suas pernas tremeram como se ela tivesse sido eletrocutada. Arata se aproximou, sua respiração fazendo cócegas em sua orelha. Utaha, a noite passada realmente me ajudou a ver um novo lado seu. O olhar de Utaha desviou-se rapidamente. Ela foi um pouco ousada demais ontem à noite. Mas as emoções que ela vinha segurando há tanto tempo, ela simplesmente não conseguia mais reprimi-las. Bate. Arata soltou o rabo, dando-lhe um leve toque. Utaha, sua recompensa ainda não acabou. Espere. Os olhos de Utaha se arregalaram em pânico. Eu não aguento mais. Estouro detectado. Academia Shushin, gabinete do professor. Minamiya Natsuki carimbou outro pedido de saída sem nem olhar para cima. Então é você quem dá a desculpa dele dessa vez? Yotsuya Miko ficou de pé desajeitadamente, transferindo seu peso de um pé para o outro. Ela soltou uma risada nervosa, seus dedos dos pés inconscientemente cravando no chão. Sim. Abaixando a cabeça, ela murmurou suavemente. É também para a aluna do segundo ano, Kazumigaoka Utaha-senpai. A mão de Natsuki congelou no meio do movimento. Um breve silêncio. Então ela zombou friamente. Tique. Aquele maldito demônio mulherengo. Mundo Black Bullet, tarde. Shina Mairu apoiou o queixo na mão, olhando fixamente para as crianças amaldiçoadas brincando à distância. Mas sua mente estava em outro lugar completamente. Ela murmurou suavemente. Arata, ainda não voltou. Pairando no ar, uma certa garota fantasma se contorcia inquieta. Suas bochechas estavam coradas em um tom suspeito de rosa. Que sorte! Eu também quero uma recompensa, murmurou Kanoi Yuko, sua forma fantasmagórica se contorcendo em antecipação. Ao ouvir isso, Mairu olhou para ela. Este fantasma também era um competidor sério. Ela não tinha noção nenhuma de espaço pessoal e estava constantemente se jogando em Arata. Uma mulher que realmente personificava a primeira regra da família, devoção completa ao seu mestre. Finalmente, uma hora depois, Arata e Utaha passaram pelo portal. Utaha agarrou-se firmemente ao braço de Arata, com o queixo levemente erguido e os olhos se movendo para os lados, como se tivesse olhado por acaso para Mairu e os outros. No momento em que Arata apareceu, Yuko agarrou-se a ele sem hesitar. Utaha estreitou os olhos diante do comportamento de Yuko, mas sua aura imponente desapareceu instantaneamente. Ela estendeu a mão, pronta para arrancar o fantasma grudento. Sua velha virgem desesperada. Não distraia o mestre de assuntos importantes. Negócios importantes? Shina Mairu olhou para o relógio e estremeceu levemente. 17 horas. E você está falando em não perder tempo? De ontem à noite até agora foi quase um dia inteiro. Ela não conseguia evitar deixar seus pensamentos vagarem. O que exatamente Utaha estava fazendo todo esse tempo? Yotsuya Miko se encolheu em um canto. Eu não estou aqui. Você não pode me ver. Eu não existo. Ei, Miko, vem passar de fase comigo. Miko congelou querendo chorar, mas não tinha mais lágrimas. Ana, você poderia ao menos reconhecer o clima na sala? Enquanto os membros da família discutiam, Arata finalmente começou a cerimônia de reencarnação das crianças amaldiçoadas. Enquanto isso, área externa. Um grande caminhão entrou nos arredores da cidade. Seu logotipo brilhante do ISO se destacava nitidamente. O caminhão parou com um estrondo perto de uma entrada de esgoto. Vários trabalhadores uniformizados saíram, com os rostos contorcidos de desgosto. Atrás deles, um homem musculoso desceu, arrastando consigo uma jovem garota de rosto inexpressivo. O homem gritou: apresse-se e pegue alguns deles para que possamos relatar. Estrondo. Um dos trabalhadores abriu bruscamente a grade do esgoto e gritou para a escuridão: ei, pirralhos, venham cá. Vamos levar vocês para curtir a vida. Ha. Os outros riram friamente. Aproveite a vida? Na realidade, isso significava um treinamento cruel, forçando-os a se tornarem ferramentas, a morrer protegendo aqueles que pagaram por suas vidas. Mas falando sério, que honra maior esses malucos poderiam pedir? Seus sorrisos de escárnio se intensificaram. Esse era o único destino que monstros como eles mereciam. Até mesmo o homem corpulento que segurava a garota olhou para ela com indisfarçável desprezo. A menina mordeu o lábio, seu coração cheio de desespero silencioso. Mas com o passar do tempo ninguém saiu do esgoto. Os trabalhadores franziram a testa. Que diabos? Você espera que eu vá lá embaixo sozinho? Um deles olhou para dentro do túnel imundo, com o rosto contorcido de desgosto. Tique, esses pirralhos estão mesmo abusando da sorte. Resmungando, um dos homens desceu. Alguns segundos depois, silêncio. Então ele se levantou novamente com o rosto pálido. Eles se foram. O grupo trocou olhares confusos. Eles mudaram de local? Um deles murmurou com as sobrancelhas franzidas. O ISO, a organização internacional responsável por administrar as crianças amaldiçoadas, sabia a localização exata de todos os esconderijos no distrito externo. Sempre que precisavam de mais ferramentas eles simplesmente as reuniam como gado. Mas hoje suas presas habituais haviam desaparecido. Droga! Que sorte a nossa! Mova-se para o próximo local. Horas depois, meia-noite. Toda a área externa foi minuciosamente revistada. No entanto, além dos monstros de Gastria, não havia uma única criança amaldiçoada à vista. Mesmo depois de verificar todos os esconderijos conhecidos, eles não encontraram nada. Os trabalhadores do ISO ficaram nas ruínas vazias, olhando incrédulos para as ruas desertas. Para onde diabos foram todas as crianças amaldiçoadas? Capítulo 85. Quando a noite caiu, Arata finalmente completou a reencarnação de mais de 4.000 crianças amaldiçoadas em sua família. Até para ele foi um alívio terminar o processo.
Entre elas, a última garota a reencarnar parecia um pouco familiar. Um personagem da história original, ele colocou a mão na cabeça dela. Senju Kaio olhou para cima, seu rosto sem emoção. Obrigado, Sr. Arata, por me conceder uma nova vida. Embora suas palavras estivessem cheias de gratidão, seu tom era vazio. Nenhuma alegria, nenhuma tristeza, apenas pura indiferença. Arata baixou o olhar, encontrando o olhar sem vida de Kaio. Mesmo que ela tivesse se tornado um demônio, e mesmo que o vírus gastria dentro dela tivesse sido apagado, ainda não havia emoção em seu rosto. Ela deveria estar feliz, certo? O olhar dele desceu, analisando o estado dela. Senju Kaio. Classificação: demônio de classe baixa. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, fator gastria, golfinho. Ela não havia reencarnado como um demônio especial, o que fazia sentido. Embora Kaio tenha tido uma breve aparição na história original, ela não foi particularmente excepcional. O vírus gastria do tipo golfinho estava longe de ser uma cepa notável entre as muitas variações. Ao contrário de Midori, que tinha instinto de adivinhação e conseguia cheirar o destino, Kaio não possuía tal talento. Um demônio normal, isso era natural. Kaio continuou a olhar silenciosamente para Arata, como se estivesse tentando memorizar seu rosto para sempre. Então, colocando as duas mãos sobre o estômago, ela falou calmamente. Estou com fome. Arata? Porque parece que acabei de adotar um gato de rua. Balançando a cabeça, ele ordenou que alguém preparasse comida. Ele olhou para o abrigo lotado, cheio de cabeças de demônios loli por toda parte. Seus olhos tremeram. Será que Mairu consegue lidar com isso? Mesmo como demônios, alimentar mais de 4.000 meninas famintas não foi uma tarefa simples. Algum tempo depois, Shina Mairu desabou sobre a mesa, exausta. As mãos dela tremiam. Até a espátula que ela segurava estava soltando fumaça pelo uso excessivo. Utarra não pôde deixar de suspirar. Mestre, não podemos continuar assim para sempre. Mairu ficou completamente sobrecarregada. O resto da família ajudou, mas mal conseguiu fornecer comida suficiente. Se isso continuasse... Arata mergulhou em pensamentos profundos. Ele precisava de um sistema logístico melhor. Mas, honestamente, a solução era simples. Treine as lolis. Em vez de fazer tudo por eles, era melhor ensiná-los a lidar com a logística sozinhos. Afinal, eles já eram demônios. Eles sobreviveram a dificuldades, então não reclamariam de trabalho extra. Por enquanto, eles poderiam montar sua própria cadeia de suprimentos. Mas o mais importante, eles precisavam de um lugar maior. No momento em que Arata estava pensando nisso, uma mensagem apareceu no chat da família. Buzujima Saeko, mestre, encontrei uma base militar. Pelo que parece, deve ser grande o suficiente para servir como abrigo temporário. Buzujima Saeko, há muitos suprimentos aqui também. Mesmo sem catar, devemos conseguir nos sustentar por um tempo. Buzujima Saeko, além disso, enquanto procurava pela base, encontrei alguns sobreviventes. Buzujima Saeko, imagem anexada, .jpg. Arata olhou para a mensagem que Saeko havia enviado antes de finalmente abrir a imagem anexada. O que ele viu foi um grupo de garotas do ensino médio com cabelos coloridos. E atrás deles, uma mulher alta de pele escura, carregando um rifle de precisão. E também uma garota de cabelo rosa. Arata levantou uma sobrancelha. Minami Rika. Quanto às garotas do ensino médio, ele não estava muito familiarizado com elas. Marikawa Shizuka de repente soltou um suspiro de surpresa. Essa é a Rika. Ao ouvir esse nome, Shina Mairu, Kazumigaoka Utarra e os outros trocaram olhares. Não era algo desconhecido para eles. Afinal, a família de Arata havia tomado conta de sua casa no mundo apocalipse. Depois de pensar por um momento, Arata enviou uma mensagem. Luomen Sigma, aquela mulher de pele escura é Minami Rika. Levem todos para a base militar. Como eles já estavam ocupando a casa dela, era justo ajudá-la agora que se conheceram. Quanto às outras 4 garotas e a de cabelo rosa, não fez muita diferença. Um a mais, um a menos, não foi grande coisa. Além disso, todas eram meninas. No mínimo, eles poderiam ajudar a cuidar dos demônios loli que ele tinha acabado de reencarnar. Após receber a resposta de Arata, Buzujima Saeko se virou para Minami Rika e seu grupo. Parece que meu mestre concordou em acolher vocês. Vamos lá, eu os levarei até a base. Mestre, hein? Minami Rika ajustou o rifle de precisão em seu ombro, dando a Saeko um sorriso significativo. Embora por trás daquele sorriso, houvesse uma pitada de profunda cautela. Minami Rika sabia muito bem que Buzujima Saeko era aterrorizante. Ela tinha visto pessoalmente Saeko desferir um único golpe voador, não apenas eliminando todos os zumbis na rua, mas até mesmo cortando um prédio inteiro ao meio. Isso era algo que um humano conseguiria fazer, e no entanto, ela viu com seus próprios olhos. Não importava o quão inacreditável fosse, não importava o quão chocada ela se sentisse, a realidade estava bem na frente dela. Ela exalou profundamente. Seguir essa mulher foi realmente a decisão certa? E que tipo de pessoa poderia ser seu mestre? As meninas ao lado dela não pareciam pensar tanto nisso quanto ela. Eba, podemos todos viver juntos. Uma menina roxa de cauda dupla pulava animadamente. A garota de cabelos castanhos ao lado dela imediatamente agarrou seu braço. Fale baixo, você vai atrair os zumbis. Mas, a Saeko já não tinha dado conta de todos os zumbis? Pare de chamá-la pelo nome tão casualmente. Kurumi, você realmente se aproxima das pessoas rápido. Enquanto as meninas discutiam alegremente, nenhuma delas notou o traço de preocupação nos olhos da menina de cabelo rosa. Base militar. Sob a orientação de Saeko, o grupo chegou à base. Uau, é enorme. Todas as meninas do ensino médio ficaram boquiabertas de espanto. Parece que podemos viver aqui por muito tempo. Mas,
Provavelmente deveríamos limpá-lo primeiro. Saeko desembainhou sua espada. Com um golpe controlado, ela lançou uma lâmina voadora de energia pelo ar. Apesar do seu poder aterrorizante, ela fez questão de não danificar a infraestrutura da base. Não importa quantas vezes eu veja, ainda é inacreditável. Saeko, você definitivamente não é humana. Minami Rika estalou a língua e então levantou seu rifle de precisão. Tudo bem, eu também vou ajudar. Um pouco mais tarde, a base militar foi completamente limpa de zumbis. Saeko não deixou nenhum canto desmarcado. Então ela pegou um dispositivo de coordenadas pré-preparado de Arata e o ativou. Em poucos instantes, uma luz brilhante brilhou na base. Arata e Marikawa Shizuka apareceram do nada. Oh, que? Kurumi soltou um grito assustado. É magia de teletransporte de verdade. Minami Rika ficou igualmente chocada. Sua voz estava cheia de descrença. Desde que o apocalipse zumbi começou, o mundo está cada vez mais difícil de entender. Assim que ela estava processando tudo, seus olhos se arregalaram de repente. Atrás de Arata, um homem enorme e loiro acenou entusiasticamente. Rika, há quanto tempo não nos vemos? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Mundo Apocalipse Base Militar. Arata inspecionou as instalações e suprimentos mais uma vez antes de concordar satisfeito. Por enquanto, uma única base militar como essa deve ser suficiente para acomodar as crianças amaldiçoadas de toda Tóquio. Depois de estabelecer este lugar como um novo abrigo, Arata viu Shizuka alcançando Minami Rika, deixando-o sem nada para fazer no momento. Então, ele reservou um tempo para organizar os resultados de seu recente evento de reencarnação, onde trouxe mais de 4.000 lolis. Ele então começou a verificar seu progresso. Primeiro, em termos de força geral, sua classificação não mudou. Ele ainda era um demônio de classe suprema. No entanto, ele sentia seu poder geral aumentando. Mesmo permanecendo um demônio de classe suprema, ele estava muito além do nível que tinha quando alcançou esse nível. Quanto às novas habilidades, a maioria delas eram habilidades relacionadas à gastria, todas as quais foram integradas ao seu Códice do Fator Gastria. Códice do Fator Gastria, Genoma do Fator em desenvolvimento. Arquivo de genes coletado, Fator Toupeira, Fator Ouriço. Fusão genética, fusão de fator duplo disponível. Assimilação de fatores, pode parasitar outros seres vivos e implantar uma semente de gastria, transformando-os em marionetes sob o controle do hospedeiro. Nota, recursos incompletos. Arata estreitou os olhos. Uma nova habilidade foi adicionada ao Códex do Fator Gastria. Com o pensamento, Arata tentou usar a semente de gastria, e uma massa orgânica escura, roxo escura, flutuou diante dele. Essa semente tem o fator aranha? Arata ficou um pouco surpreso. Parecia que a semente gastria agora poderia materializar os fatores que havia coletado e concedê-los a outros. Entretanto, qualquer um que recebesse esses fatores ficaria sob seu controle. Arata também sentiu que poderia criar sementes de gastria que não estavam sob seu controle. Então, basicamente, ele poderia agora criar novos humanos que possuíssem as habilidades de gastria, mas sem o vírus em si? Arata, não parece muito útil para a família. Talvez eu possa usá-lo para negócios no futuro? Uma fonte estável de renda para sua família, talvez? Mas por enquanto, ele não tinha ideia do que negociar ou com quem negociar. Bom, melhor que nada. Enquanto isso, Shizuka terminou de alcançar Rika. Depois de ouvir sobre as experiências de Shizuka durante esse período, Rika ficou sem palavras. Ela não pôde deixar de se maravilhar com a sorte insana dessa mulher idiota. Então, isso significa que garotas tolas sempre têm boa sorte? Tornando-se um demônio e ganhando poderes sobrenaturais. Rika ficou momentaneamente perdida em pensamentos. Agora ela entendia a fonte da força de Saeko. Isso é incrível. Os olhos de Ebisusava Kurumi brilharam de entusiasmo. Podemos nos tornar demônios também? Ao ouvir isso, Rika imediatamente se animou. Virar um demônio? Ela não se importaria nem um pouco. Espera, virar um demônio não significa entrar para o harém dele? Naoki Miki rapidamente calou Kurumi, então lançou um olhar para Arata, seu rosto ficando levemente vermelho enquanto sua mente divagava. Um harém? Isso é indecente demais. Enquanto isso, Rika não ficou nem um pouco envergonhada. Para um adulto, as decisões eram tomadas com base nos prós e contras. E da perspectiva dela, juntar-se à família de Arata como sua mulher ou serva não era nada além de uma vitória. Ela não apenas ganharia poderes sobrenaturais, mas também poderia escapar desse inferno de mundo e adentrar um reino superior. Além disso, Arata era exatamente o tipo dela. E neste apocalipse provavelmente não restaram muitos homens. Se ela não seguisse Arata, ela não ficaria solteira pelo resto da vida? Claro, ela poderia conhecer outros homens, mas ela era exigente há quase 30 anos. Entrar para a família Arata foi um ótimo negócio. Ao contrário de Miki, Rika não hesitou. Ela se virou para Shizuka e perguntou diretamente. Ei, Shizuka, você pode perguntar ao seu mestre se ele ainda está aceitando novas pessoas? É? Shizuka piscou confusa, então de repente abraçou Rika com uma expressão de alegria, esfregando o rosto no peito de Rika. Que incrível, Rika! Podemos ficar juntos de novo. Miki. Ela olhou para Rika incrédula. Assim, sem mais nem menos. Você está se entregando tão facilmente? E a dignidade da mulher? Perto dali, Megumi Sakura afagou gentilmente a cabeça de Miki e sorriu. Miki, às vezes, simplesmente não há outra escolha. Espera, até você, Megunei? Miki. O olhar de Megumi ficou ligeiramente sério. Este mundo já acabou. Você não quer sobreviver junto com todo mundo? Claro que sim. Miki deixou escapar antes de ficar em silêncio. Sim. Não foi um golpe de sorte? Afinal, era desse sobrenatural que estávamos falando. E a julgar por Saeko e Shizuka. Esse tal mestre, não parece tão ruim?
Tudo bem, entendi. Miki desistiu de resistir. Hehe. Ebis usava Kurumi e a abraçou com força, confortando-a. Está tudo bem, Miki. Assim, podemos ficar todos juntos para sempre. Ao ouvir isso, Miki riu baixinho. Isso mesmo. Pelo menos, todos conseguem sobreviver, e estaremos todos juntos. Ninguém se importa com a nossa opinião? Takeya, Yuki e Wakasa e Yuri expressaram sua insatisfação. Então, Yuki e Yuri, vocês querem vir junto? Kurumi estendeu a mão na direção deles. Claro. Multiplicação 2. Yuri respondeu calmamente, não é como se tivéssemos escolha. Afinal, isso era um apocalipse. Se tivesse a chance de sobreviver, quem não a aproveitaria? Parada ali perto, Saeko Buzujima sorriu. Parece que o mestre acabou de adicionar mais 6 beldades à sua coleção. A audição do demônio era excelente. Arata e os outros ouviram toda a conversa em alto e bom som. Arata simplesmente deu de ombros, imperturbável. Mais adições? Ótimo para ele. Pelo menos eram agradáveis aos olhos. Além disso, ele precisava de mais pessoas para cuidar das lolis demoníacas. E uma delas era a professora. Ela certamente seria boa em cuidar dos outros, certo? Arata ganhou 6 novos membros da família. Infelizmente, nenhum deles se transformou em demônios únicos. Minami Rika ganhou a habilidade Maestria em Armas de Fogo, permitindo que ela usasse instintivamente qualquer arma que pegasse e até mesmo levasse suas capacidades ao limite. Sua força e resistência também começaram a melhorar gradualmente. Quanto aos outros, bem, além de Kurumi, nenhum deles demonstrou algum talento especial. Até mesmo Kurumi despertou apenas uma habilidade chamada Vigor de Combate. Ah bem, eles seriam ótimos membros de apoio. E todos pareciam aproveitar a vida. Perfeito para cuidar das lolis diabólicas. Todos os 6 estavam com a pele nua. Além de Rika, os outros estavam extremamente envergonhados, tentando desesperadamente se cobrir. Rika, por outro lado, casualmente jogou seu cabelo roxo e se inclinou quando Arata passou. Mestre, o senhor vai passar a noite aqui? Havia um certo brilho em seus olhos violetas, um fascínio misterioso escondido por baixo. Ela era toda mulher. Virando-se, Rika pressionou seu corpo contra Arata, seus lábios perto de sua orelha enquanto ela sussurrava, enviando um hálito quente por sua pele. Mestre, eu estou limpo, sabia? Ela entendia as preferências de um homem. Essa era sua vantagem. Arata sentia a figura macia e flexível dela pressionando. Ele hesitou por um instante. Uma Onéissa bronzeada e sedutora. Uma nova experiência não seria ruim? Shizuka, quer participar? Rika convidou Shizuka com um sorriso brincalhão. É? Shizuka piscou confusa. Por que isso pareceu tão familiar? Ela olhou entre Saeko e Rika. Ela estava sendo convidada novamente? Capítulo 87. Na manhã seguinte, quando a luz da manhã entrou, Arata gentilmente empurrou 2 corpos macios para o lado e sentou-se. No final, como melhor amiga de Rika, Shizuka Marikawa concordou em se juntar a ela. Ela disse que era para orientação. Como Rika não tinha experiência, ela imaginou que poderia ajudar a guiá-la. Rika acordou quando Arata se moveu, envolvendo-o com os braços em volta do pescoço. Seus olhos afiados e felinos brilharam com um toque provocador de diversão. Mestre, por que não fica na cama mais um pouco? Ela murmurou sonolenta. Arata deu um tapinha na cabeça dela. Rika piscou, então instintivamente começou a se abaixar quando seu rosto estava prestes a alcançar seu irmão particular. Arata rapidamente assegurou suspirando. Ela olhou para ele, confusa. Mestre, o senhor não quer? Arata hesitou por um instante antes de afrouxar um pouco o aperto. Vamos tratar dos negócios primeiro. Rika riu baixinho e então sentou-se obedientemente, aguardando suas instruções. Enquanto ela se movia, o cobertor escorregava de seus ombros, revelando sua figura suave e graciosa. Arata levantou um dedo, e um cristal roxo escuro pairou na ponta do seu dedo. Rika hesitou, estreitando os olhos levemente. Isso é uma semente de gastria. Arata não entrou em detalhes sobre a biologia de gastria. Em vez disso, simplesmente explicou. Este cristal contém um fator do tipo águia. Deve ser adequado para você. Ele não esperava que a habilidade que ele adquiriu na noite passada no Codex Gastria fosse útil tão cedo. Para demônios comuns, ele agora poderia conceder uma semente gastria adequada. É claro que ele não tinha intenção de controlá-los, seus nobres eram seu povo. Uma águia. Os olhos de Rika brilharam de excitação. Arata assentiu. Este fator de tipo águia concede olho de águia, o que deve aumentar sua habilidade de atirar. Ele havia registrado vários fatores baseados em águias, mas cada fator concedia habilidades únicas. Olho de águia, em particular, era perfeito para Rika. Mestre. Um olhar nebuloso e sensual passou pelos olhos penetrantes de Rika. Ela lambeu os lábios distraidamente. Por alguma razão, ela de repente sentiu uma necessidade irresistível de servir seu mestre de todas as maneiras possíveis. Ao vê-la entrando em um estado de espírito estranho, Arata pressionou a semente gastria em seu corpo sem hesitar. Rika engasgou, sua respiração acelerando enquanto um poder misterioso surgia através dela. Seus olhos violetas brilhavam como se um riacho transparente tivesse levado embora a névoa que nublava sua visão. Alguns momentos depois, a sensação desapareceu. As pupilas de Rika se contraíram levemente enquanto ela olhava pela janela, murmurando, eu consigo enxergar muito mais longe, e minha habilidade de rastrear alvos em movimento melhorou tremendamente. Agora, ela conseguia captar até os menores detalhes em movimento rápido. Satisfeita, Arata virou o corpo levemente para examinar seu status de bênção. É Rika Minami. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I2. Magia, I0. Habilidades únicas. Maestria em armas de fogo e fator gastria. Águia.
Maestria em armas de fogo. Especialista em manuseio de armas de fogo. A força aumenta gradualmente ao longo do tempo. A resistência aumenta gradualmente ao longo do tempo. O fator gastria. Águia. Olho de águia, visão aprimorada e rastreamento dinâmico de movimento. Como esperado, uma nova habilidade fator gastria. Águia apareceu em seu status. Arata não ficou surpreso. Ele copiou a bênção atualizada e entregou a ela. Rika aceitou, sua excitação era óbvia. Ela ficou um pouco decepcionada ontem, achando que suas habilidades eram muito comuns. Mas hoje, o mestre a recompensou. Sentindo-se grata, Rika largou o jornal e ansiosamente voltou para debaixo das cobertas. Arata exalou levemente. À sua direita, Shizuka Marikawa ainda dormia profundamente. 2 horas depois, Naoki Miki e os outros encararam Arata, Rika e Shizuka com expressões complicadas. TRE 3 pessoas. Suas mentes lutaram para processar o que tinha acabado de acontecer. Saeko Buzujima, por outro lado, parecia completamente imperturbável. Ela já estava acostumada. Ocasionalmente, ela até era uma das principais estrelas nessas situações. Arata olhou para o grupo e disse casualmente, tirem suas roupas. O caos irrompeu instantaneamente. Espera. Agora é a nossa vez? Até mesmo a normalmente calma Wakasa Yuri não conseguiu manter a calma. Aqui, gaguejou Naoki Miki. O corpo de Sakura Megumi tremeu levemente, seu rosto esquentando a uma velocidade alarmante. Ela parecia prestes a desmaiar. Arata? Só preciso dar a todos vocês um polimento permanente. Rika já o havia ajudado antes, então Arata não precisava urgentemente dos serviços deles naquele momento. Entendo. Depois da explicação, todos soltaram suspiros de alívio. Mas por alguma razão, um sentimento estranho e indescritível ainda persistia entre eles. Eles trocaram olhares, seus olhos cheios de emoções não ditas. Depois que tiraram suas roupas, Arata deu a volta e implantou uma semente de gastria em cada um deles. Uau, isso é incrível! Ebisusava Kurumi testou sua nova habilidade. Sua expressão era de puro espanto. Ela já havia despertado uma habilidade única antes, mas era mais um bônus passivo do que um poder ativo. Além disso, quem reclamaria de adquirir mais habilidades? Como Kurumi lutava principalmente com uma pá, Arata lhe concedeu a semente gastria, besouro rinoceronte. Sua habilidade se tornou fator gastria, besouro rinoceronte, braço de potência aumenta a eficiência de transferência de energia em até 98%. Para Takeya Yuki, ele deu a ela a semente gastria, raposa vermelha. Fator gastria, raposa vermelha, percepção geomagnética, permite que ela sinta objetos dentro de seu alcance usando o campo magnético da Terra. Wakasa Yuri recebeu. Fator gastria, preguiça, eficiência metabólica, otimiza o consumo de energia, permitindo que ela funcione com desempenho máximo e exaustão mínima. Megumi Sakura obteve. Fator gastria, mangusto, ensino progressivo, melhora a adaptabilidade e a velocidade de aprendizagem ao longo do tempo. E finalmente Naoki Miki. O fator gastria, antílope tibetano, adaptação ambiental, aumenta a capacidade de sobrevivência em diversas condições. Depois de atualizar suas bênçãos, as meninas ficaram animadas para testar suas novas habilidades. Vendo isso, Arata não se preocupou em detê-los. Em vez disso, ele caminhou em direção ao centro da base militar. Reunindo sua magia, ele a espalhou por toda a base. Num instante, todos os vestígios dos zumbis, corpos em decomposição, manchas de sangue e sujeira, foram completamente eliminados da área. Toda a base estava impecável. Esse era um dos feitiços mais convenientes no arsenal de Arata, e ele o usava com bastante frequência. Talvez ele devesse procurar um feitiço mágico que pudesse cozinhar alimentos automaticamente? Dessa forma, ele poderia preparar refeições para as lolis demônios sem qualquer problema. Embora, se tivesse a escolha, ele preferiria comer comida preparada por Shina Mairu, sua pequena chefe anjo caído. Depois de arrumar a base, Arata ativou um portão dimensional. Operação. Realocação da Loli Demônio comece. Megumi Sakura observava nervosamente o portal brilhante. Arata já havia explicado a ela o que estava por vir. As que chegavam eram meninas, de cerca de 10 anos, que nunca tinham recebido uma educação adequada. Ou seja, a aprendizagem e a criação deles seriam responsabilidade dela. A pressão era imensa. Após confirmar com Shina Mairu através do chat em grupo, Arata voltou seu olhar para o portão. As figuras começaram a passar, uma por uma. Liderando-os estava Senjukaio, a garota com o fator golfinho. Uau! Isso realmente é outro mundo. Capítulo 88. As lolis diabólicas estavam cheias de curiosidade sobre este novo mundo. Seus olhos arregalados e brilhantes percorriam tudo ao redor, absorvendo tudo. No entanto, nenhum deles agiu fora da linha. Todos ficaram quietos no mesmo lugar, esperando pelas instruções de Arata. Vendo isso, Megumi Sakura, a quem os cuidados haviam sido confiados, finalmente soltou um suspiro de alívio e deu um tapinha no peito. À primeira vista, essas crianças pareciam bem comportadas. Mas, não tem um pouco, muitos deles? Um toque de preocupação surgiu no rosto de Sakura. Será que ela realmente conseguiria cuidar de todas essas crianças? Não se preocupe, Megunei, nós também ajudaremos. Wakasa Yuri a tranquilizou, dando-lhe um leve tapinha no ombro. Falando nisso, Ebisusava Kurumi de repente lançou um olhar estranho para Arata e murmurou. Por que todas elas são lolis? Então, como se tivesse acabado de descobrir uma verdade chocante, seus olhos se arregalaram. Espere, não me diga que nossa mestra é na verdade algum tipo de deusa Loli? Ela olhou para ele com descrença. Os outros se contraíram, mas não tiveram resposta para sua pergunta. Depois de dar às lolis demônio um resumo básico da situação atual do mundo, especialmente em relação à crise zumbi, Arata as deixou aos cuidados de Megumi Sakura. Claro, com Senjukaio por perto para supervisionar as coisas, isso não deve ser um problema.
Caio. Ao ouvir seu nome, Caio congelou imediatamente antes de olhar lentamente para cima. Sim, senhor Arata? Quais são suas ordens? Arata pegou um livro que Rias havia lhe presenteado antes. 360 aplicações da magia. Ele entregou para Caio. Afagando gentilmente sua cabeça, ele disse, sua tarefa é dominar tudo neste livro o mais rápido possível e depois ensiná-lo a todos os demônios. Caio, como detentor do fator golfinho, tinha um intelecto aguçado e uma capacidade de aprendizado excepcional. É por isso que Arata lhe confiou esta missão. Já que agora eram demônios, eles precisavam aprender o que significava ser demônio. Farei o meu melhor. Caio assentiu seriamente, depois hesitou por um momento antes de perguntar. Você voltará para nos ver? Arata piscou surpreso antes de rir. Claro. Ele bagunçou o cabelo dela e acrescentou. Em breve, você poderá retornar ao seu mundo original quando quiser. Desta vez, a voz de Caio soou muito mais firme. Farei o meu melhor. Quando ela saiu, Arata observou-a por um momento antes de se virar em direção ao portão dimensional. Primeiro passo. Assumir o controle de Tóquio. Mundo Black Bullet. Arata intencionalmente deixou para trás o primeiro grupo de crianças amaldiçoadas que reencarnaram como demônios. Eles tinham uma experiência valiosa quando se tratava de resgatar e proteger outras crianças amaldiçoadas. Haveria muitos outros lugares onde eles seriam necessários no futuro. Após retornar ao mundo Black Bullet, Arata não perdeu tempo em dar sua próxima ordem. As crianças amaldiçoadas dentro da cidade já haviam sido entregues a Tendo Kizara para gerenciamento. Quanto à primeira onda de Lolis Demônio, comecem a expandir nosso alcance. Tragam de volta o máximo de crianças amaldiçoadas possível. Lideradas por Fuse Midori, as Lolis Demônio ficaram emocionadas. Ninguém era mais apaixonado por resgatar crianças amaldiçoadas do que eles. Enquanto isso, rumores sobre as atividades misteriosas na área exterior começaram a se espalhar. Residência da família Tendo Kikunojo ouviu os relatórios franzindo as sobrancelhas. Há algo incomum acontecendo? Um subordinado respondeu rapidamente. A única atividade notável é um abrigo para crianças amaldiçoadas recém-criado. Ele continuou, com base em observações recentes, eles parecem ter acolhido um grande número de crianças amaldiçoadas. Há uma grande possibilidade de que as falhas recentes do ISO estejam relacionadas a eles. A carranca de Kikunojo se aprofundou. Ele não havia esquecido o que aconteceu da última vez. Ele havia instalado explosivos na esperança de eliminá-los. Mas, de alguma forma, eles acabaram explodindo sua própria casa. Aquele abrigo era alarmante demais. Um brilho intenso cintilou em seus velhos olhos nublados. Esses monstros, como eles poderiam ser dignos de salvação? Mande pessoas para incitar o público. Faça com que visitem o abrigo e causem comoção. Sim, senhor. Kikunojo planejou usar as mesmas táticas nas quais sempre confiou, manipulando a opinião pública, colocando o povo contra eles. Alguns dias depois, o abrigo acolheu outro grande grupo de crianças amaldiçoadas. Arata completou o processo final de reencarnação para eles. Com cada novo demônio, sua força aumentava mais uma vez. Ele cerrou os punhos. Bum! O ar ao redor dele estremeceu com a força bruta. Exalando satisfação, ele sorriu. Então, de repente, uma comoção surgiu à distância. Crianças amaldiçoadas, saiam daqui. Por que deveríamos acolher esses monstros? Eles são todos demônios. Deveriam voltar para o inferno. Arata franziu a testa enquanto ouvia os gritos ofensivos lá fora. Senhor Arata. Shina Mairu se aproximou, seus olhos normalmente gentis agora exibiam um brilho frio. Um grupo de civis se reuniu do lado de fora do abrigo. Eles estão protestando, tentando nos forçar a expulsar as crianças amaldiçoadas. Com essas palavras, as Lolis Demônio dentro do abrigo abaixaram a cabeça. Eles tinham acabado de passar pelo renascimento como demônios, mas ainda carregavam o fardo de seu passado como crianças amaldiçoadas. Arata deu um sorriso irônico. Então, alguém finalmente está se mexendo, hein? Então, ele se voltou para Lolis Demônio. Sua expressão se suavizou em um sorriso. Levantem a cabeça. Eles hesitaram antes de olhar lentamente para cima, com incerteza nos olhos. Lembrem-se, vocês não são mais crianças amaldiçoadas. Arata se levantou e abriu bem os braços. De agora em diante, vocês são demônios. De demônios. A Lolis Demônio tremeu levemente. Os lábios de Arata se curvaram em um sorriso irônico. E como demônios, vocês devem agir como demônios. Vá fazer o que os demônios fazem de melhor. O que os demônios deveriam fazer? Não ficou claro desde o começo? Saeko. Sim, mestre. Buzujima Saeko lambeu os lábios de excitação. Faz muito tempo que não corto ninguém. Fora do abrigo. Uma multidão se reuniu segurando cartazes com os dizeres crianças amaldiçoadas saiam. Suas vozes estavam cheias de fúria justificada. Crianças amaldiçoadas não merecem tratamento especial. Tirem esses monstros daqui. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Então, Ranger, as enormes portas do abrigo se abriram lentamente. De lá, Saeko Buzujima saiu com a katana na cintura e os olhos cheios de intenção assassina. Mas os manifestantes não pareceram notar. Ao ver alguém sair do abrigo, eles imediatamente presumiram que tinham vencido. Eles ergueram o queixo, olhando para ela com arrogância condescendente. Ei, então são vocês que estão abrigando esses malucos? Você está realmente metendo o nariz onde não é chamado. Aquelas crianças diabólicas deveriam ter morrido todas lá no distrito exterior. Tragam-nos aqui. Agora. Crianças amaldiçoadas saiam. Sair. A multidão rugiu, cheia de autojustiça, agindo como se estivesse fazendo justiça à humanidade. Saeko, no entanto, apenas zombou. Ela estendeu a mão para o punho da espada. O som inconfundível de uma lâmina sendo desembainhada ecoou pelo ar. O que, você vai lutar com a gente?
Você acha que sacar uma espada vai nos assustar? Então, você está mesmo disposto a virar sua lâmina contra pessoas normais, tudo por causa desses monstros? Isso prova que você não é melhor que eles. Mesmo quando Saeko sacou sua arma, os manifestantes não recuaram. Eles não estavam com medo. Eles estavam convencidos de que ela não ousaria atacar. Afinal, eles tinham os números. E o mais importante, eles estavam do lado da justiça. Seus olhos ardiam com coragem equivocada, como se fossem imparáveis, como se não pudessem ser tocados. Saeko suspirou. Vocês são todos tão barulhentos. Um brilho enlouquecido brilhou em seus olhos, sua sede de sangue atingindo o ápice. Um clarão de aço branco cortou o ar. O manifestante mais barulhento de repente congelou no meio do grito. Então, sangue jorrou de seu pescoço. E esse sangue espirrou nos rostos atônitos daqueles ao redor dele. O ar cheirava a sangue. E então, silêncio. Um silêncio mortal e sufocante. A multidão ficou completamente imóvel. Eles ficaram paralisados, pois seus cérebros não tinham processado completamente o que tinha acabado de acontecer. Então, finalmente, ela acabou de matar alguém. O primeiro grito de terror soou. A multidão voltou à realidade, e as expressões destemidas e justas que eles tinham exibido apenas alguns momentos antes, foram completamente apagadas. A suposta bravura deles se estilhaçou como vidro. Em seu lugar, o medo puro e sem filtros tomou conta. Quando confrontados com a violência real, quando uma lâmina real foi brandida, eles finalmente perceberam. Eles não eram invencíveis. Saeko sorriu, sua expressão distorcida de alegria. Isto é o que significa ser um demônio. Atrás dela, a demônio Loli observou com admiração. E em seus olhos, uma nova luz escura começou a brilhar. Capítulo 89. Haja como um demônio. Faça o que os demônios fazem. Essas palavras ecoavam na mente das lolis demônio. Ainda assim, eles eram apenas crianças que um dia viveram como humanos. E não importava o quanto tivessem sofrido, a ideia de matar alguém ainda os fazia hesitar. É ele. Uma das lolis demônio gritou de repente, seus olhos arregalados fixando-se em um homem entre os manifestantes. Um ano atrás, aquele bastardo espancou Rin-chan até a morte. Sua voz tremia, seus olhos se encheram de lágrimas, vermelhos de raiva. Ela nunca poderia esquecer aquele dia. Ela e Rin-chan foram à cidade para pedir comida, mas acabaram sendo enganadas e atraídas para um beco. Rin-chan, ela escolheu me proteger e... Ela cerrou os punhos com tanta força que suas unhas cravaram nas palmas das mãos. Sua voz transbordava ódio. E aquela mulher ali. Quando fui para a cidade, foi ela quem tentou me matar. E aquele homem, ele também. Enquanto as lolis demônio falavam, suas vozes ficavam mais altas. Um julgamento estava acontecendo. E quando olharam para os rostos dos manifestantes, eles finalmente perceberam algo. Nenhum deles era inocente. Mate-os. A hesitação deles se despedaçou. Os olhos deles ficaram frios. Não há mais misericórdia. Foge. Com um único bater de asas, o exército Loli demônio lançou seu ataque. Monstros. Demônios. Os manifestantes gritaram de terror quando as lolis demônio voaram em sua direção. Naquele momento, seu pior pesadelo se tornou realidade. As crianças amaldiçoadas haviam evoluído. Eles realmente eram a raça demoníaca. E depois de ver a lâmina de Saeko cortar um homem diante de seus olhos, suas defesas mentais já estavam destruídas. Corram para salvar suas vidas. Alguém finalmente saiu do seu transe e gritou. E assim, o pânico explodiu na multidão. Aqueles que eles zombaram, espancaram e oprimiram finalmente se levantaram para contra-atacar. E pior, eles pegaram a lâmina. Os opressores se tornaram os caçados. A multidão se espalhou em todas as direções, mas não importava o quão rápido eles corressem. Como meros humanos poderiam correr mais rápido que os demônios? Um homem ofegou, sua mão voou para a garganta. Sangue. Seus olhos se arregalaram de horror quando ele percebeu que sua garganta havia sido cortada. A demônio Loli que o havia derrubado congelou por um segundo. Ela tinha acabado de matar alguém. E ainda assim, ela se sentia bem. Uma estranha sensação de alívio tomou conta dela. Como se um peso tivesse sido tirado de seu peito. Anos de dor e sofrimento, raiva e desespero, tudo começou de uma vez. Corte. As ruas foram pintadas de vermelho com sangue. Não me mate. Por favor, eu estava errado. Nunca mais vou chamar vocês de monstros. Eu juro que vou apoiar as crianças amaldiçoadas. Por favor, pensamento. A cabeça do homem rolou até o chão. A demônio Loli que o havia derrubado olhou para seu cadáver, seu rosto frio e sem emoção. Ela não sentiu nada, porque ela sabia, ele não estava arrependido. Ele estava apenas com medo de morrer. E agora, ele estava morto de qualquer maneira. Um massacre. Um verdadeiro massacre havia começado. A demônio Loli desceu do céu, sem poupar uma única alma. De longe, Saeko apenas observava em silêncio. Ela poderia ter acabado com tudo com um único golpe de espada. Mas ela não fez. Por que isso? Isso era algo que eles mesmos tinham que fazer. Não apenas para liberar os anos de sofrimento que suportaram, mas aceitar a verdade. Eles eram demônios agora. E acima de tudo para entender um fato simples. Os papéis se inverteram. Eles não eram mais os caçados. Eles eram os que faziam a caça. Quando tudo acabou não havia mais ninguém vivo. A lolis demônio pairava no ar, observando o massacre abaixo. Pela primeira vez em anos, o peso em seus peitos havia desaparecido completamente. Aqueles que uma vez os oprimiram, não eram nada além de fracos. Assim como eles uma vez se ajoelharam e imploraram por misericórdia. Agora seus inimigos fizeram o mesmo. Rin-chan, eu finalmente vinguei você. Uma das lolis diabólicas sussurrou com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Ela não era a única. Cada um deles tinha lágrimas nos olhos. Anos de sofrimento desapareceram num instante. De agora em diante, eles não eram mais crianças amaldiçoadas. Não somos mais vítimas. Ninguém jamais os oprimiria novamente.
porque eles eram demônios. Hoje, eles realmente renasceram. Como tá indo? Saeko se virou para olhar para Kano e Yuko, que estava por perto. Yuko olhou para o telefone em suas mãos e fez um sinal de positivo, gravado em 360 graus HD, 100 pontos cegos. Os lábios de Saeko se curvaram em um sorriso satisfeito. Perfeito. Yuko casualmente enviou a filmagem para o chat do grupo, e então ela marcou uma pessoa específica. Seitenshi. O rosto de Seitenshi ficou pálido. O Sr. Arata já havia feito seu movimento contra a humanidade? Seus dedos tremiam enquanto ela percorria as mensagens do bate-papo. E quando ela finalmente entendeu a história completa, ela ficou completamente em silêncio. Por quê? Porque eles tiveram que provocar os demônios. Seitenshi fechou os olhos lentamente. Ela passou tanto tempo tentando salvar a humanidade, apenas para vê-los cavar suas próprias covas. Ela respirou fundo. E quando ela abriu os olhos novamente, o calor havia desaparecido. Em vez disso, uma nova frieza se instalou em seu olhar, algo que ela mesma nunca havia notado antes. Ela sussurrou para si mesma. Pessoas tolas e ignorantes. Deve ser purificado. Naquele momento, uma nova mensagem apareceu no chat. É tendo Kizara. Bom trabalho. Já estou farto desses desgraçados há muito tempo. Seitenshi viu a mensagem. E então um sorriso amargo se espalhou por seus lábios. Até as pessoas deste mundo os desprezavam. Ela mal teve tempo de processar esse pensamento antes que outra mensagem chegasse. O Homem Sigma, Seitenshi, tem alguém por trás disso. Alguém sabe quem? Seitenshi hesitou. Ela queria dar uma resposta, mas a verdade era: cada protesto, cada manifestação pública contra as crianças amaldiçoadas, sempre havia alguém por trás disso. Sempre alguém no poder mexendo os pauzinhos. E ainda assim, ela não sabia exatamente quem. Depois de um longo suspiro, ela finalmente respondeu. E Seitenshi, sinto muito, Lord Arata. Só posso dizer que é alguém de alto escalão, mas não sei exatamente quem. Outra mensagem apareceu. Ayuko, Tis. Inútil como sempre. Os dedos de Seitenshi congelaram sobre o teclado. Ela mordeu o lábio. Inútil. Um título apropriado. Até ela pensou assim. Então, o Homem Sigma, nesse caso vamos matar todos eles. O coração de Seitenshi se apertou. Sua mão pairou sobre a tela, querendo digitar alguma coisa, querendo parar com isso. Mas no final, ela não o fez. O Sr. Arata já havia dado uma chance à humanidade. E eles jogaram fora. Ela fechou os olhos mais uma vez. E quando ela os abriu, eles estavam mais frios do que nunca. Governantes podres e imundos. Deve ser purificado. Capítulo 90. O grupo de bate-papo da família Aren de Arata? É tendo Kizara. Finalmente vamos atacar eles. Tendo Kizara. Sr. Arata. Pode deixar esses bastardos do Tendo comigo? Corporação de Segurança Civil Tendo. Os olhos de Kizara escureceram, um brilho sinistro passou por eles enquanto ela instintivamente lambia o canto dos lábios. O Homem Sigma, eles são todos seus. Buff. No momento em que Arata deu sua aprovação, a respiração de Kizara ficou irregular, quase febril. Tendo que com nojo. Você está pronto para o inferno? Área externa, o abrigo. Arata coçou o queixo, pensando profundamente no próximo passo. Agora que eles haviam massacrado a multidão que protestava, não havia como voltar atrás. O conflito com os humanos de Tóquio era inevitável. Parece que já era hora. Seus olhos brilhavam friamente. No início, expandir sua família foi difícil devido à falta de mão de obra. Resgatar as crianças amaldiçoadas foi um processo lento e tedioso. Mas agora, com quase 7.000 lolis demônios sob seu comando, eles poderiam estender seu alcance por toda Tóquio. O único problema que restava era o transporte, que ainda era uma tarefa demorada e trabalhosa. Eu me pergunto como as garotas no mundo apocalipse estão se saindo com o treinamento. Pensando nisso, ele abriu o chat do grupo. O Homem Sigma, @Senjukaio, como está o treinamento deles? Quando Arata enviou a Lolis Demônio para o mundo apocalipse, ele deixou para trás um importante livro didático, 360 aplicações da magia. A primeira coisa em que ele os fez focar foram os círculos de teletransporte dimensional, uma habilidade crucial para realocar as crianças amaldiçoadas de forma eficiente. Também era essencial para lidar com a situação atual. Mas depois de apenas alguns dias de treinamento, ele não tinha certeza de quanto progresso haviam feito. Afinal, teletransporte dimensional era uma magia de alta dificuldade. Até Mairu e os outros ainda não a entendiam direito. O único que dominava completamente era o Tarra. Senjukaio, relatando ao Sr. Arata, a maioria está tendo dificuldades com o treinamento. Arata não ficou surpreso com isso. Senjukaio, mas percebi que estou aprendendo esse feitiço com bastante facilidade. Pode ter algo a ver com meu fator golfinho. Senjukaio, então reuni outros com características semelhantes e me concentrei em treiná-los juntos. Senjukaio, agora temos quase algumas centenas que dominaram com sucesso o teletransporte dimensional. Os olhos de Arata brilharam. Ele não esperava que o fator golfinho proporcionasse uma vantagem natural no aprendizado de magia. Ele também não esperava que Caio fosse tão inteligente. Ela reconheceu seus próprios pontos fortes e reuniu outras pessoas como ela para treinarem juntas. Bom, muito bem, Caio. Homem Sigma, muito bem, Caio. Algumas centenas de lolis capazes de teletransporte, cada uma liderando um esquadrão para evacuar as crianças amaldiçoadas por Tóquio. Isso foi mais do que suficiente para fazer o trabalho. Como esperado, a estratégia Loli lidera Loli foi a abordagem correta. Senjukaio, contanto que eu possa ajudar o Sr. Arata, estarei feliz. Mundo Apocalipse. Senjukaio olhou fixamente para a tela do celular. Seu rosto ainda estava sem emoção, mas ela tinha um pequeno sorriso. Finalmente, consegui fazer algo pelo Sr. Arata. Do outro lado da sala, Fuzimidori leu a conversa de Arata e Caio, seus lábios formando uma linha fina. Ela queria ajudar Arata também, mas ao contrário de Caio, ela não era tão inteligente.
De volta ao grupo de bate-papo, Arata emitiu uma ordem. O Homem Sigma, já que esse é o caso, o plano de evacuação das crianças amaldiçoadas de Tóquio começa agora. E o Homem Sigma, e já que estamos nisso, vamos expurgar todos os humanos de Tóquio. É Yuko, então o dia finalmente chegou. Buzujima Saeko, será que matá-los me ajudará a ganhar alguns pontos de experiência? Provavelmente não, mas quem sabe? Shina Mairu, eu seguirei Arata aonde quer que ele vá. Gatinha do Lorde Arata, eu também. Farei o meu melhor. Assim que Arata deu a ordem, a conversa explodiu em excitação. Seitenshi ficou imóvel com uma expressão desconfortável no rosto. Mas depois de um momento, seu olhar endureceu com determinação. Seitenshi, Senhor Arata, deixe a purificação humana comigo. Homem Sigma. Ayuko. Buzujima Saeko. Ayotsuya Miko. Tendo Kizara, espere, você é mesmo Seitenshi? Rápido, quem a possuiu, saia do corpo dela. As palavras de Seitenshi atingiram como uma pedra atirada em um lago parado, causando grandes ondulações. Até Arata ficou surpreso. Seitenshi. Depois de pensar um momento, ele enviou uma mensagem. O Homem Sigma, como exatamente você planeja fazer isso? E Seitenshi, assim que o Senhor Arata evacuar todas as crianças amaldiçoadas da área de Tóquio. É Seitenshi, usarei o legado das 7 estrelas para invocar Gastria estágio 5. Assim que ela apertou enviar, Seitenshi sentiu todas as forças saírem de seu corpo. Ela nunca imaginou que um dia, ela mesma seria a responsável pela extinção da humanidade. Homem Sigma, um brilho de diversão brilhou nos olhos de Arata. O Homem Sigma, você tem certeza disso? Ele realmente não esperava que Seitenshi fosse tão cruel. Seitenshi, por favor, Senhor Arata. Seitenshi, deixe-me cuidar dessa coisa. E Seitenshi, quero ver como a humanidade, após perder as crianças amaldiçoadas, reagirá diante de um desastre mundial em Gastria. Seus olhos ardiam com uma determinação inabalável. Esta era a última chance da humanidade. Talvez quando confrontados com a destruição, eles finalmente se unissem. Talvez eles finalmente mostrassem o brilhantismo da natureza humana. Talvez eles pudessem até mudar a opinião do Senhor Arata. Mas se a humanidade ainda falhasse? Seitenshi, quando humanos são infectados com o vírus Gastria, eles também se transformam em Gastria. E Seitenshi, nesse ponto, eles se tornarão simplesmente pontos de experiência para a família. É tendo Kizara, droga. Eu nunca imaginei que você fosse assim, Seitenshi. A expressão de tendo Kizara era complicada. Ela nunca teria imaginado que o mais alto governante de Tóquio, a chamada última esperança da humanidade, o idealista que acreditava na coexistência entre humanos e crianças amaldiçoadas, seria tão implacável quando se tratasse de exterminar a humanidade. Ela planejava extrair até a última gota de valor deles antes de apagá-los completamente. Arata, no entanto, viu algo diferente nas ações de Seitenshi. Os humanos neste mundo nunca deixarão de atender às expectativas de um demônio. Homem Sigma, tudo bem, eu aprovo. No momento em que a mensagem de Arata apareceu, Seitenshi soltou um suspiro profundo. Espero. Essa humanidade não vai me decepcionar. De outra forma, o Homem Sigma, então o plano de evacuação das crianças amaldiçoadas começa agora. No momento em que as palavras foram ditas, uma luz ofuscante encheu o abrigo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.